Fechou? Vamos aqui? Vou repetir do zero aqui, ó. Comecei do composto? Coloca assim, órgão composto. É composto de outros órgãos. Olha o exemplo aqui no quadro, ó. Secretaria de Educação de Minas. Ela é composta de 47 superintendências. Órgão composto é composto de quem? Mais de outros órgãos. Composto de outros órgãos. Órgão unipessoal. Órgão unipessoal. Uma pessoa só. Presidente. O que é um órgão unipessoal? Uma pessoa. Que é contrário de órgão colegiado. O órgão colegiado tem mais de uma pessoa. O colégio. Ó, unipessoal, uma pessoa só. Colegiado. A decisão foi pelo colegiado supremo. Ó, porque tem mais de um membro. Mas dá bagunça mesmo. Órgão singular. Só um órgão, não tem outro dentro dele. Que o órgão composto é composto de quê? De outros órgãos. E o órgão singular? Uma só. Hoje, a presidência da República, apesar de ser unipessoal, uma pessoa que ocupa, tem vários órgãos lá dentro, várias diretorias. Então, ele não é um órgão singular, ele é composto de outros órgãos. Fechou? Essas classificações eu vi que vocês estavam tendo problema em prova. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Na administração direta, aqui, ó. Podemos? Tem cadeira ali, viu? Vamos pegar uma coisinha aqui? Tem a Polícia Civil aqui, ó. E aqui tem um agente, que na qualidade de agente age pessoalmente. Quais as teorias que relacionam esse agente com o órgão? Quais as teorias? Primeira teoria fala o seguinte: esse agente é o mandatário do Estado. Teoria do mandato. Lembraram? O que é mandato no direito? Procuração. Ó, a primeira teoria fala: você, investigador, quando vai atuar, você é o mandatário do Estado. Essa teoria prevalece no Brasil? Não. Qual que é a segunda teoria? Representação. Essa teoria fala que o Henrique, investigador, é representante do Estado. Por que ele não é representante? Que quem representa incapaz. Se eu falo que Henrique, investigador, é representante do Estado, o Estado o quê? Incapaz. Eu posso ir na justiça contra incapaz? Não. Eu não cobro, eu cobro do responsável. Qual a teoria que o Brasil adota? Do órgão ou da imputação. O que fala essa teoria? Que o agente, na qualidade de agente, ele age pessoalmente ou impessoalmente? Pessoalmente. Então, a vontade dele é imputada ao órgão ou ao Estado? Ao Estado. O órgão tem patrimônio próprio? Tem ou não? E o Estado? Todo órgão integra uma pessoa jurídica. Todo órgão integra uma pessoa jurídica. Sim. Tem personalidade jurídica? Órgão não tem personalidade jurídica. Então, não tem capacidade processual ad causa passivamente. Ativa tem, para defender suas prerrogativas. Bom. Oi? Por exemplo, quais as competências? Todo dia 20, a Assembleia tem que receber o dinheiro na conta. O governador não mandou. Caso Pimentel aconteceu isso. A Assembleia pode ir na Justiça? Pode, para defender suas prerrogativas constitucionais. Quer ver, gente? O Legislativo tem competência privativa. O governador editou um decreto que parece lei. Ele pode ir na Justiça para suspender? Pode, porque usurpou minha competência de legislar. Aconteceu isso com o decreto de armas do Bolsonaro, que deu além do número previsto em lei. A usurpação de competência, ele pode ir na Justiça. Opa, está ferindo a minha separação de poderes. Gente, para defender as prerrogativas constitucionais, eles podem ir na Justiça, sim. Todo órgão tem procuradoria própria. Procurador da Assembleia para defender prerrogativas, além dos pareceres internos, etc. Foi essa questão da Assembleia, da Câmara, que entrou com a ação. Gente, a Câmara e o Senado vão na Justiça direto. Toda vez que eles vão na Justiça, no Supremo,
Elegibilidade o quê? Ativa por ser órgão o quê? Independente. Agora, alguém já foi na justiça contra a Câmara e contra o Senado? Ninguém. Se for, o juiz interfere. Porque eles não têm personalidade jurídica. O presidente da Câmara vai no Supremo. Gente, inclusive, eles podem propor ação direta de constitucionalidade. Isso é elegibilidade o quê? Ativa. Bom. Teoria da imputação ou do órgão? Teoria da imputação ou do órgão? Bom, aí descentralizou. Vamos falar um pouquinho sobre autarquias aqui? Rapidinho, sem anotar nada. Criadas e extintas por lei. O dia que publica, elas já têm personalidade jurídica. Não tem registro em cartório de pessoa jurídica. O patrimônio dela é próprio. Bens públicos. Se são bens públicos, eles são penhoráveis ou impenhoráveis? Penhoráveis. Significa que, além de ser impenhorável, não sofre usucapião. Se eu não posso penhorar o bem de uma autarquia, como que ela adquire, como que ela vai pagar suas dívidas? Através de títulos precatórios. Autarquias têm as prerrogativas processuais de Estado? Sim. Prazo dobrado para contestar e recorrer. Não paga custas processuais. Por que não paga custas processuais? Porque ela tem imunidade tributária. O CAR da UFMG não paga, né? IPVA, o prédio não paga IPTU, não paga imposto nenhum. Elas têm prerrogativas processuais de Estado. Os agentes que trabalham lá dentro são empregados ou servidores? Depende de quanto que entrou. De 88 a 98 era só servidor. E a partir de 98, né? Pode ser os dois. Agora pode ser os dois, né? Mas tá bom. O Supremo falou que é constitucional, mas não vale para nossa prova, não. Bom. A responsabilidade civil dela, objetiva ou subjetiva? Objetiva. Mas pode ser subjetiva? Sim. Pode, por omissão. Aplica as teorias do risco administrativo e do risco integral? E a teoria da mesma coisa do Estado. Bom, isso é característica de autarquia. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Interno, é público. Difere da empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Criadas ou autorizadas? Isso significa que tem registro no cartório de pessoas jurídicas. O nascimento delas não é com a lei só autoriza. O nascimento com registro no cartório de pessoa jurídica. Aquilo que eu levava 4 horas de aula, 5 minutos aqui. Elas exercem 2 tipos de atividades. Ou elas prestam serviço, ou elas exploram atividade econômica. A resposta da prova está aqui. Empresa pública e sociedade, elas exercem 2 tipos de atividades. Ou elas prestam serviços públicos, ou elas exploram a atividade econômica. Mas, posso falar que o patrimônio das duas, ao contrário da autarquia, são patrimônios privados? Não, depende. Não, empresa pública e sociedade, estou aqui ainda. Se ela empresta serviço... Não, olha a pergunta, prova objetiva. Tudo que vocês falaram é subjetividade. Posso afirmar que o patrimônio das duas é patrimônio privado? Não. Posso, certinho. O que difere é o capital investido, é coisa diferente. Capital é a mesma coisa de patrimônio? Não. O patrimônio... gente, o patrimônio da autarquia é público. Era isso que você estava agarrando, que 2 alunos me falaram que estava agarrando com isso aqui, ó. Gente, a empresa pública e a sociedade de economia mista são empresas do Estado que pode prestar serviço ou que pode explorar. Agora, capital é o dinheiro que injeta lá dentro. O capital da empresa pública é 100% público, capital investido. E o capital investido no Banco do Brasil? Público mais privado. Lembrando que não é 50 assim, não. Espera aí. O capital tem que ser majoritário das ações votantes, das ações ordinárias. Numa sociedade de economia mista, ela tem a obrigação de ser SA. Toda sociedade de economia mista é SA, tá certo? Toda sociedade de economia mista é SA.
Na SA, o capital divide em ações. Dois tipos de ações, ordinárias e preferenciais. Ordinárias dão direito a voto. Preferenciais, isso aqui é lucro. Essa que você compra na bolsa é preferencial. Gente, quando você tem ação ordinária, você pode votar para escolher a diretoria. Ela é mais cara, porque ela dá lucro e dá direito a voto. Só que o Estado tem a maioria das ações ordinárias. Por isso que ele escolhe a presidência do banco, da Petrobras, da CEMIG, da Copasa, do Banco Brasil. Sabe por que o governo escolhe? Porque ele tem a maioria das ações ordinárias que dão direito a voto. Agora, e o patrimônio das duas, público ou privado? Privado. Mas peraí, a Caixa Econômica é 100% do governo. 100%. Fui na justiça contra a Caixa Econômica. Eu vou contra ela objetivo ou subjetivo? Lá explora a atividade econômica. Ela é objetivo ou subjetivo? Gente, explora a atividade econômica. Se ela explora... Então, vamos voltar minha aulinha aqui? Então tá, volta a aulinha aqui, não tem problema não. Nessa aula pode. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços respondem objetivamente. Caixa Econômica explora a atividade econômica. É objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Ah, então tá. Correios é empresa pública igual a Caixa. Mas lá presta serviço ou explora? Ah, os Correios é objetivo. E a Caixa Econômica? Subjetivo. Quer ver mais? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Presta serviço ou explora? Explora. Objetivo ou subjetivo? Subjetivo. A BH Trans é uma sociedade de economia mista igual ao Banco do Brasil. Presta serviço ou explora? Aí depende. Não, presta serviço ou explora? Presta serviço. Se presta serviço é o quê? Objetivo. Então tá bom, agora vai a minha pergunta aqui. Caixa Econômica, subjetivo. Mesmo capital, 100% público. Ganhei a causa contra a Caixa Econômica. Posso penhorar o patrimônio? Sim. Posso, porque lá explora a atividade econômica. Quando explora a atividade econômica, o patrimônio é o quê? Penhorável. Aí ele é considerado privado? O patrimônio aqui é privado. Gente, não confundir patrimônio com capital investido. Patrimônio da empresa pública e sociedade é público ou privado? Privado. Posso penhorar o patrimônio da Caixa? Posso. E dos Correios? Não. Porque presta serviço. Quando presta serviço, o patrimônio é o quê? Impenhorável. Falando nisso, autarquia tem imunidade tributária. Autarquia não paga imposto. Empresa pública e sociedade paga imposto? Se ela explora... Depende. Se explora, sim. E se presta serviço? Imunidade tributária. Quer ver? A autarquia tem prerrogativas processuais de Estado? Tem ou não? Tem. Empresa pública e sociedade tem? Depende. Se presta serviço, tem imunidade, tem prerrogativas processuais. E se explora? Não tem. Vou voltar do zero aqui. É aqui que vocês agarraram um pouquinho comigo, então vamos lá. A empresa pública e sociedade de economia mista são empresas do Estado. Só de eu falar empresas estatais, empresas do governo, Maria Silva, empresas governamentais, elas são pessoas de direito público ou privado? Privado. Empresa, gente, empresa é privado ou público? Privado. Se elas são empresas privadas, o patrimônio dela é o quê? Privado. Isso significa, não importa o capital investido. Se ela explora a atividade econômica, o patrimônio é o quê? Penhorável. Gente, quem presta serviço não pode penhorar. Quer ver? A TIM, a Vivo, a Oi, nem pertence ao Estado. O patrimônio está afetado à prestação de serviço. Ah, eu estou precisando de fio na minha fazenda, vou penhorar os fios da CEMIG, arrancar e levar para o meu. Eu posso fazer isso? Não. Olha que maldade prova para vocês aqui. O que torna um patrimônio impenhorável? É a prestação de serviços. Ah, eu ganhei a causa contra a TIM, vou arrancar a torre, eu estou precisando de uma torre lá em casa. Eu posso fazer isso? Não. Mesmo sendo privado, se está afetada a prestação de serviço, ele torna o quê? Impenhorável, Henrique. Entendeu agora a maldade? Ó, então tá, volta aqui. Patrimônio das duas aqui, patrimônio o quê? Privado. Patrimônio é a mesma coisa de capital de investimento?
Na empresa pública, o capital é 100% público. E na sociedade, olha o nome já fala, sociedade, a economia é o quê? Mista. Então, é o patrimônio ou o capital que é misto? O capital. Mas o patrimônio é o quê, Grazi? Privado. Fechou todo mundo agora? É porque eu sei que vocês têm essas dúvidas, mas besteira, não é difícil. Só você lembrar que o nome delas é empresas. Só que umas prestam serviço. Se presta serviço, tem qualificações de Estado. Se explora, aí é pessoa privada que concorre com o particular. Agora, outra coisa. As duas seguem princípio licitatório? Segue. Só não aplica a Lei Geral de Licitação. Hoje, gente, a Lei de Licitação é a Lei 14.133, de 2021. Elas não seguem essa lei. Ela tem uma lei das empresas estatais, 3.303, de 2016. Agora, olha a maldade de prova. Direta e indireta, tem que licitar? Tem. Direta e indireta, tem que fazer concurso? Tem. Isso é princípio do concurso, princípio da licitação. Agora, qual lei que vai seguir que muda? Bom, a última maldade de prova aqui. Empresa pública federal, Caixa Econômica, por exemplo. Correios, empresa de Correio Tele, empresa pública federal, o foro é a Justiça Federal. Ó, gente, contra a Caixa Econômica, você vai na Justiça Federal. Foro, dirimir a ação. E o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, onde que é o foro? Estado. A não ser que a União entre no processo. Se a União entrar como ré, ator, assistente, oponente, atrai o processo para a Justiça Federal. Teve uma questão de prova dessa, falou, não, o professor não me falou. Às vezes, gente, ó, Sociedade de Economia Mista Federal, o foro é na Justiça Estadual. Mas toda vez, é a Polícia Civil que investiga. A Caixa Econômica que investiga já é furto na Caixa Econômica. Quem julga? Polícia Federal. E no Banco do Brasil, roubo ou furto? Polícia Civil. Mas se a União entrar no processo, desloca. Aí vai Polícia Federal. Por isso que na Lava Jato, a União entrou no processo, deslocou a competência para a Justiça Federal. Bom, e para fechar aqui, tem dois tipos de fundações. Ficou legal essa revisão aqui de empresa pública? Bacana. Bom, concentrado. Fundações. Gente, se a prova falar assim, quer ver? Entidade com patrimônio personificado. Pode saber que é fundação. Personificação de patrimônio. Patrimônio com destinação especial. Massa de patrimônio. Não tenha medo de marcar, é fundação. Patrimônio personificado. Patrimônio com destinação especial. Personificação de patrimônio. Massa de patrimônio. Não é autarquia, é fundação. Massa, o que é isso? Roberto Marinho, muito rico, Xuxa, muito rica, pegou uma parte do seu patrimônio e deu uma destinação especial, cuidar de criança carente. Outros para cuidar de cultura. Personifica esse patrimônio, gente, elabora um contrato, um estatuto e registra no cartório. Xuxa arrependeu, pode pegar o patrimônio de volta? Está personificado a isso. Se a fundação acabar, esse patrimônio incorpora em outra fundação. Massa de patrimônio, patrimônio personificado, patrimônio com destinação especial, marca o quê? Fundação. Só que nós temos dois tipos de fundações. Não me interessa a fundação privada da Xuxa nem da PUC. Interessa a fundação que o governo cria. Por isso que vem na prova assim, quer ver? Fundações públicas. Oi? Sim. Eu posso falar fundações públicas, fundações do governo, governamentais, ou fundações do Estado. Fundações o quê? Estatais. O que é público é do governo? O que é do governo é do Estado? Ninguém erra a prova por causa de português. O que é público é do governo. O que é fundação pública, fundação... gente, só para vocês terem uma ideia. Todo mundo chama fundação pública. Maria Silva, fundação governamental. Todo mundo chama fundação governamental pública. Celso Antônio, fundação estatal. O que é do Estado é do governo, o que é do governo é público. É do povo. Ótimo. Bom.
Existem dois tipos de fundações. A privadas. Xuxa, essa não me interessa. Quem estuda é direito civil. PUC, Ayrton Senna, não interessa. Interessa para a nossa prova aquela que o governo criou. E ela pode ter dois regimes de atuação. Pode ser fundação pública de direito público e pode ser fundação pública de direito privado. A fundação pública de direito público tem natureza autárquica. São verdadeiras autarquias. Tudo que eu falei para autarquia, você copia e cola aqui. Você só vai conseguir marcar na prova se é autarquia ou se é fundação, se falar patrimônio personificado, massa de patrimônio, destinação especial. Ou uma maldade aqui que eu não concordo, mas é termo de doutrina. Autarquia exerce atividade típica de Estado. Qual a atividade típica de Estado? Prestar serviço. Aí vem a doutrina. A fundação difere porque é atípica. Parar de perguntar isso em prova. Mas até então, se falar que é atípica, aí... Gente, as características de fundação e autarquia são as mesmas. Bom. Não. Atípica, o governo é fundação. É atípica diferente da típica, de autarquia. Não. Não. Todo mundo fala... Ó, qual a diferença de autarquia para fundação pública de direito público? Nenhuma. Como a lei fala que a autarquia exerce atividade típica, então a fundação seria o quê? Atípica. Mas é, ó, viagem. Então, não. Tudo que eu falei de autarquia, copia e cola. Sem diferença nenhuma. Tirando o patrimônio, não era para existir, mas deixa para lá. Agora, qual a fundação que está na Constituição? Aquela que é autorizada por lei específica. Essa fundação aqui é a fundação de direito privado do governo. Fundação privada pode cobrar? PUC pode cobrar? Essa do governo pode cobrar. PUC tem empregado ou servidor? Essa aqui só tem empregados. E se essa autarquia pode ter empregado e servidor? Essa não tem servidor, só tem empregado. Fundação pode ter lucro? Pode ou não? Pode. Fundação pública e autarquia não tem lucro. Presta serviço. E essa pode? Pode. A única diferença dessa aqui para Xuxa, ou para PUC, para FUMEC, que a Fundação Pública de Direito Privado pode cobrar. Essa de direito público não pode, que tem súmula do Supremo. Autarquias não podem cobrar pelo serviço. As fundações públicas de direito público também não podem cobrar. Essa aqui pode cobrar? Pode. Pode ter lucro? Pode. O que eu faço com o lucro? Reinveste. Fechou. Bom, mas teve umas questões da FGV que nós resolvemos que falava de associações públicas. Quem lembra o que é associação pública? Fala, Henrique. Consórcio. Essa aí que o senhor falou agora, então, de direito privado. É, a última é direito privado, mas do governo. Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações. Pois é, meninos. A Lei 11.107 de 2005 criou uma figura do consórcio público. Consórcio de saúde está em moda, isso aí. Só que esse consórcio público pode ser um consórcio público de direito público, igual a fundação. E pode ser um consórcio público de direito privado. O consórcio público de direito público são associações públicas. A prova da FGV só cobrou associações. Esse consórcio aqui, que junta uns 10, 15 municípios, é um consórcio de direito público, tem natureza autárquica. Que a doutrina chama autarquias multifederadas. Ó, se juntou 5 municípios e fez um consórcio, é uma autarquia de 5 municípios. Então, ela é de uma federação só ou de várias? Várias. Eu posso falar multifederadas ou interfederativas. Tem muita questão da FGV falando de associação aqui. É uma besteira. Gente, tudo que eu falei de autarquia, você copia e cola aqui, ó.
O consórcio público de direito público tem natureza o quê? Autárquica. Qual a diferença? O Hospital de Lombardi é uma autarquia só de Belo Horizonte. O consórcio de saúde do Barreiro pertence à indireta de Belo Horizonte, à indireta de Sazeda, à indireta de Betim, à indireta de quem consorciar. Faz parte da indireta de todos os entes consorciados. Fechou? Então, o consórcio, vários entes podem consorciar? Vários entes podem associar? Pode. Eles podem associar e criar autarquias multifederadas, interfederativas. Bom, se eles não quiserem criar associações públicas, eles podem criar associações civis? Podem. Gente, nós aqui, do Valtinho Alves Concurso, podemos criar uma associação de estudantes do Valtinho Alves Concurso? Podemos. Associação de moradores, associação de bairros. Os municípios podem criar associações. O Código Civil fala como que cria associação. Nos termos do Código Civil, registro no cartório. Qual que é a maior polêmica doutrinária aqui? O consórcio público de direito público, ó, Hospital lá do Barreiro, faz parte, é indireta de Sabará não, de Sazedo, Betim, Contagem, são vários entes. A lei foi omissa e não falou se faz parte da indireta ou não. O consórcio de direito privado, para a doutrina, não faz parte da indireta dos entes que consorciarem. Só que a Maria Silvia fala que os dois fazem parte da indireta. Só ela que fala isso. Maria Silva fala assim, quer ver? Tanto o consórcio de direito público quanto o consórcio de direito privado faz parte da indireta. Quer anotar esse negócio aí? Coloca assim para mim, só uma observação. Associações públicas são consórcios. Associações públicas são consórcios. Só isso já mata a resposta. FGV não está chamando de consórcio, só chama de associações. Aí a gente se sabe a matéria e não lembra o conteúdo da prova. O que são associações públicas? São consórcios de direito público. Associações públicas são o quê? Consórcios de direito público. Gabriel, se é consórcio de direito público, tem natureza o quê? Autárquica. Só que não é uma autarquia de um ente só, é uma autarquia multifederada. Autarquia de vários entes da federação. Fechou, Fá? Ó, quem resolveu os exercícios da FGV, vocês nunca viram uma resposta de consórcio. Só viu o termo o quê? Associações públicas. Agora, se eu falar associações, pode ser os dois. Com natureza de autarquia e associações privadas. Pela lei, associação privada aqui faz parte da indireta? Não. Só para Maria Silvia. E a última pegadinha que poderia cair em prova de associações para vocês. União pode associar com o Estado, com o DF e com o município. Mas o município não pode associar diretamente com a União. Só se o Estado estiver no meio. Ótimo, saber a matéria. O que eu vi de pegadinha da FGV? Que vocês erraram a questão. Ao invés de chamar consórcio público, chamou o quê? Associações. O professor não viu essa matéria? Viu sim. Mas é difícil mesmo você juntar uma coisa com outra. Isso aqui é associação pública de direito público, isso aqui é associação pública de direito privado. Mas está certo. Bom, e por último, os conselhos de classe são autarquias, exceto OAB. OAB não tem natureza autárquica. OAB não faz parte da administração indireta. Todos os outros conselhos de classe estão aqui, ó. CRM, CRO, todos, exceto o quê? OAB. Não, ela é só um conselho, não é autarquia. Comparado. É, comparado, mas não é. Não presta conta, não faz concurso, não segue o LIMP. É pessoa jurídica de direito público, mas não é autarquia. Ó. Você tem na frente ou um lugar aqui? Tem ninguém aqui, não? A Scarlett está chegando. Ah, está chegando? Bom, vamos voltar aqui? Todo mundo? É que se concentrou um pouquinho. No intervalo, ninguém vai chegar atrasado. Não vou deixar entrar, não. Para não perder tempo. É, aqui eu... Agora eu sou o dono. É besta, né? Filha da puta. Vamos lá.
Que besteira, né? Não, mas de verdade. Claro que a gente chega atrasado, a pessoa trabalha, nada disso não. Mas no intervalo ninguém vai chegar atrasado, não. Hoje eu vou olhar mesmo, de verdade. Olha, conselho de classe são autarquias? São. Todos, exceto OAB. Tudo que eu falei de autarquia, você copia e cola. Criada por lei, pessoa jurídica, tudo. O Supremo falou que a OAB faz parte do controle da democracia. Não pode sofrer interferência do Estado. Então, ela não é mais natureza autárquica e nem faz parte da administração indireta, é só um conselho de classe. O máximo que eu vou autorizar vocês marcarem é chamar autarquia sui generis, diferente. Sabe por quê? Em 2015, o Supremo falou que a OAB era uma autarquia diferente, sui generis. Por que diferente? Não presta contas, não faz concurso, não tem contrato administrativo, não pode sofrer interferência estatal. É sui generis, diferente. Fechou? Agora, em 2021, a Rosa Weber, numa decisão cautelar, falou que a OAB não pode sofrer interferência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas queria prestação de contas. Portanto, não é indireta, não faz parte do Estado, é apenas um conselho que fiscaliza a sua classe. É um conselho de classe? É. Mas é autarquia? Não. Faz parte da indireta? Não. Essas são as últimas respostas de prova. Fechou? Bom. Vamos falar um pouquinho de serviço público aqui, ó. O que o edital pede? Só pede isso aqui, ó. Oi? Vamos ter um intervalozinho de 10 minutos, está previsto. Vamos mais um pouquinho, a gente para daqui a pouquinho, tá bom? Falta só meia hora e meia pro intervalo. Meia hora e meia, tá bom. Falta meia hora e meia. O edital pede assim, ó, serviços públicos. Conceitos, não, conceito, né? E princípios. Bom, vou fazer de tudo para vocês não decorar o conceito. O conceito, ele leva em conta a sua evolução. E tem 3 critérios para fazer o conceito. Tem um critério subjetivo, tem um critério material e tem um critério formal. Quando caiu as monarquias absolutistas, o Estado assumiu a prestação de serviço. Olha o primeiro conceito. O que é serviço público? É aquele prestado pelo Estado. Levava em conta só o sujeito. Então, é critério o que, Fá? Subjetivo. Qual o critério subjetivo do conceito? Quem presta serviço é só o Estado. Só, gente, vamos voltar aqui no Brasil, Barão do Mauá? Barão do Mauá prestava serviço de ferrovia. Ele era Estado? Não. Aí o particular assumiu a prestação de serviço. Esse conceito de critério subjetivo caiu por terra. Aí, gente, na evolução do direito administrativo, surgiu um outro critério. Serviço público é aquele que satisfaz o interesse público. Esse critério olha em conta a materialidade, o bem comum. Mas espera aí. E quem presta serviço? Está faltando um critério subjetivo? Aí surgiu um outro conceito há mais de 100 anos atrás. Serviço público é aquele que a lei falar que é. Não importa quem presta. E para ser serviço público, tem que estar no regime jurídico administrativo. O que é regime jurídico administrativo? Quem lembra? Supremacia, prerrogativa, verticalidade, atos ius imperi, ato de autoridade. No edital tem assim, ó, regime jurídico administrativo. O que é o regime jurídico administrativo? Forma de agir. O Estado pode atuar no direito público? Pode, com supremacia, com prerrogativa, com verticalidade. Mas ele pode atuar no direito privado? Praticando ato de gestão? Pode. Aí a doutrina falava assim, ó, não. Serviço público só leva em conta o regime jurídico administrativo, o público. Se for no direito privado, não é serviço público. Mas espera aí. E telefonia hoje aqui no Brasil, por exemplo, é o poder público que presta?
Está no regime público ou privado? Público ou privado? Privado. Aí, gente, o Brasil leva em conta os 3 critérios, com adaptações. Olha o conceito atual agora. Serviço público é aquele prestado pelo Estado ou por particulares que colaboram. Fala nisso, quais são os particulares colaboradores do Estado? Sem decoreba, concessionário, permissionário e autorizatário. Olha que legal aqui. Serviço público é prestado pelo Estado ou por particulares que colaboram com o Estado. Quais são os particulares? Concessionários, permissionário e autorizatário. Para satisfazer o bem comum. Esse critério nunca mudou na evolução. E o terceiro critério mudou. Hoje o serviço público ele é prestado com a predominância do regime jurídico administrativo. Mas pode ser prestado no privado? Pode. BH Trans, Correios, Copasa, CEMIG. Agora vamos ver o conceito completo comigo? O que é serviço público? É aquele prestado pelo Estado ou por quem faz às vezes. Quem faz às vezes o Estado? Os particulares colaboradores. Para satisfazer o bem comum. E esse serviço é prestado é só sobre o direito público? O que predomina é o direito público, mas ele pode ser prestado no direito privado. Vamos pegar a FGV aqui? O critério material do conceito de serviço público destina a falar qual sujeito que presta o serviço. O critério material destina a saber quem é o sujeito? O critério material fala que é o bem comum. Quer ver a outra pegadinha de prova? O critério formal do serviço público diz respeito à pessoa jurídica que presta o serviço. Não diz respeito à pessoa jurídica. Quem diz respeito à pessoa jurídica é o critério o quê? Subjetivo. Se cair o conceito, gente, ninguém erra. Quer ver? O que é serviço público? É aquele que o Estado presta, todo mundo já sabe. Ou por quem faz às vezes o Estado. Quem faz às vezes o Estado? Os delegatários. O serviço público sempre visa o bem comum, que é o critério o quê? Material. Esse serviço é prestado só no regime jurídico administrativo? Ele pode ser prestado no direito privado. Então, aqui o serviço público hoje tem a predominância do direito público. Fala nisso, então. Vamos ver a diferença de regime jurídico administrativo? Toda vez que a prova falar regime jurídico, é a forma de agir. Regime jurídico da administração. Isso significa que ele pode ser prestado no direito público e ele pode ser prestado no direito privado. Está no edital de vocês assim, ó, regime jurídico. Eu sou prefeito, posso desapropriar Cristiano? Mas eu posso tentar comprar a casa dele? Isso é forma de agir. Quando eu uso supremacia, prerrogativa, verticalidade, isso chama regime jurídico administrativo. Isso aqui é ato ius imperi. Isso aqui é ato administrativo. Isso aqui é ato de autoridade. Isso aqui é ato administrativo. Ó, o direito público é regime jurídico administrativo. O Celso Antônio chama de regime jurídico publicístico. Eu posso chegar na casa do Cristiano e falar assim, ô Cristiano, me vende sua casa, eu sou prefeito. Eu não estou usando da supremacia, das prerrogativas, da verticalidade. Como é que chama isso em prova, Cristiano? Regime jurídico de direito privado. Aqui é ato ius gestionis. Ato de gestão. Não é ato de autoridade, não é ato administrativo. Inclusive, não cabe mandado de segurança aqui não, ó. Porque mandado de segurança é contrato de autoridade. Só cabe remédio constitucional no ato inerente ao regime jurídico publicístico. Então, fecha aqui comigo todo mundo. Quando a administração vai atuar, ela pode usar de 2 regimes. Ela pode usar do direito público com supremacia, prerrogativa, verticalidade, praticando ato imperativo, ius imperi, isso é ato de autoridade.
Mas se ela quiser negociar com você, ela pode? Pode, um ato negocial de gestão e uso gestiones, sem supremacia, sem prerrogativa, sem verticalidade. Como é que chama esse regime? Regime de direito privado. Fala nisso. Dentro da empresa pública e sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Qual regime predomina? O privado. Predomina. Mas lá dentro é 100% privado, Henrique? Lá faz concurso? Sim. Lá segue o LIMP? Sim. Lá faz licitação? Sim. Lá presta contas? Tem direito financeiro, regras? Tem. Tem lei orçamentária a cumprir? Tem. Gente, a empresa pública e a sociedade está nesse regime aqui, ó. Eu falei para vocês assim, ó, são pessoas jurídicas de direito privado. Mas lá nem tudo é 100% privado. É híbrido o regime. Agora, e dentro da direta, autarquia e fundação? Qual regime que predomina? Público. Mas lá dentro tem direito privado? Tem, aluga sua casa, financia um veículo. Gente, eu posso negociar com você, sem desapropriar. Agora, gente, se eu tento negociar com você, eu estou no privado. Ó, eu direta, vou lá e negocio, prefeito. Se você não concorda, sai daí com esse teto no dente. Perceberam? Só tem uma coisinha que talvez durante o curso, eu vi uma questão de prova sobre isso, eu quero digitar para vocês aqui agora, tá? No regime jurídico, anota isso aí para mim. No regime jurídico administrativo, tem 2 princípios que está dentro dele, tá? No regime jurídico administrativo, tem 2 princípios que informam. No regime jurídico administrativo, tem 2 princípios que informam: supremacia e indisponibilidade. Supremacia e indisponibilidade. Ou melhor, quais são os 2 princípios que informam o regime jurídico administrativo? Supremacia e indisponibilidade. Tem 2 princípios que informam o regime jurídico administrativo: supremacia e indisponibilidade. A FGV vai colocar assim, quer ver? Os princípios informadores do regime jurídico publicístico, quais são eles? Supremacia. Ó, gente, indisponibilidade. Ó, só que na prova vem supremacia do interesse público sobre o particular. Tá? Não ditei completo, não. A indisponibilidade é do interesse público. Só muda isso aí. Bom, sobre a organização, era isso que eu tinha que falar para vocês. Dá para a gente passar agora para atos e poderes, tá bom? Então, assim, o que eu acho que era complexo, princípio, organização, conseguimos fazer isso rapidinho aqui. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo? Está previsto, tá? São 3 horas de aula, vou fazer 10 minutinhos de intervalo para vocês. Agora, 10 minutos mesmo, pode ser, gente? De verdade? Porque aí começa a ata administrativa.